Tem uma coisa acontecendo agora, bem debaixo do nosso nariz, sabe? É uma mudança silenciosa, mas que tá virando o mundo de cabeça para baixo. Aquela tecnologia que, definiu o último século, tá com os dias contados. É isso mesmo, a gente tá falando do fim dos carros a combustão. Aí a pergunta que não quer calar é: mas por que essa pressa toda? Uma mudança desse tamanho, que mexe com países inteiros, com indústrias gigantes. Por que está sendo tudo tão rápido, quase forçado? Para entender o que está rolando de verdade, a gente vai precisar cavar um pouco mais fundo. Então, para começar, vamos entender a velocidade e o tamanho do que está acontecendo. Porque, olha, isso não é mais uma coisa do futuro, não. Já é uma realidade, está acontecendo agora. E não é papo furado não, já tem data marcada, dá uma olhada. 2030, 2035, em vários dos maiores mercados do mundo, simplesmente vai ser proibido vender carro a combustão. Não é um pedido, é uma ordem. O relógio já está correndo e bem rápido. Agora para pensar um pouquinho. Faz mais de 100 anos que o mundo todo foi construído em volta do motor a combustão. Nossas cidades, as estradas, as indústrias, os empregos, tudo, absolutamente tudo, gira em torno dele. E agora toda essa estrutura está sendo desmontada, num piscar de olhos. Então a gente volta para aquela pergunta, só que agora com mais peso. Será que essa revolução toda é só para salvar o planeta? Ou será que tem algo bem maior rolando nos bastidores? Para entender isso, a gente precisa olhar para a base de tudo, para o alicerce do nosso mundo hoje. Vamos dar uma olhada na força que mandou no mundo no último século e que agora está sendo trocada. Não dá para entender o que vem pela frente sem antes entender o que a gente está deixando para trás. Petróleo. Por mais de um século, essa palavrinha aí foi a mais importante do mundo. E não só como combustível, tá? Foi a base do poder, a fundação em que o mundo moderno foi construído. É aqui que tudo começa. E é isso. Petróleo é poder, pura e simplesmente. Pensa nas maiores guerras, nas alianças do último século. No fundo, muitas delas eram brigas para ver quem controlava a energia. Quem tem o petróleo controla a economia, a indústria e, no final das contas, controla outros países. Aí a gente chega no ponto-chave: dependência. Alguns países construíram impérios em cima das suas reservas de petróleo e outros viraram reféns, obrigados a comprar. Isso criou um ciclo de instabilidade, de crises, de controle que durou décadas. A ideia de quebrar esse ciclo, nossa, sempre foi muito atraente. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A gente tá achando que o carro elétrico é o fim da dependência, né? Mas, na verdade, é só a reinvenção dela. Essa frase aqui resume tudo. A gente não tá eliminando a dependência. A gente só tá mudando o tipo de dependência. A estrutura de poder não some. Ela só se transforma, se adapta. Dá uma olhada nisso aqui. É a troca bem na nossa cara. A gente está saindo de um mundo que depende do petróleo para um que depende de eletricidade. E vamos combinar, eletricidade não cai do céu. Ela precisa de infraestrutura, de redes, de produção gigante. Ou seja, o controle só muda de dono. Mas calma que tem mais. Existe um outro nível nessa história, um ainda mais escondido. Vamos mergulhar no coração do carro elétrico para entender. Pensa assim, o coração de todo carro elétrico é a bateria. E é lá dentro que está o próximo campo de batalha geopolítico. Porque, essas baterias não são feitas do nada. Elas precisam de materiais bem específicos. Lítio, cobalto, níquel. E o problema é que esses minerais não estão espalhados por aí. Eles ficam concentrados em pouquíssimos lugares no mundo. E o que isso cria? Exato, uma nova dependência. A gente troca o petróleo pelos minerais raros. E não para por aí. Tirar esses materiais da terra exige uma mineração pesadíssima, processos super complexos e que gastam uma energia absurda. Então, aquela ideia de que o carro elétrico é 100% limpo, não é bem assim. Ele é mais limpo na rua, sim, mas a produção dele tem um custo ambiental escondido e que não é pequeno. Agora, a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante de todos e que muita gente nem percebe. Vai muito além da energia. É sobre a natureza desses carros novos. Pensa na diferença básica. Um carro a combustão é uma máquina, uma obra de engenharia mecânica, cheia de peças. Já o carro elétrico, na essência, ele é um computador. É uma plataforma digital. Tem muito menos peça e muito mais software, muito mais conexão. É exatamente isso, um sistema digital sobre rodas. E, cara, isso não é só uma mudancinha técnica, é uma mudança total de paradigma. O jogo agora não é mais sobre quem faz o melhor motor, é sobre quem tem o melhor sistema operacional.
E essa é a grande virada de chave. Com o controle digital, com a atualização que você faz de casa, com o carro conectado a tudo, ele deixa de ser só um carro e vira uma plataforma. Ele não é mais um produto sozinho, ele vira parte de uma rede muito maior. Então, no fim das contas, quando a gente fala do fim dos carros a combustão, a história de verdade é muito, mas muito maior. É sobre reorganizar a energia, a economia, a dependência e, no final de tudo, o controle. E a real é que essa mudança já está acontecendo. Não é mais uma ideia. As empresas estão investindo bilhões. Os países estão mudando suas estratégias. É um trem que já saiu da estação e, dessa vez, parece que não tem mais volta. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, né? Com a base de energia e de tecnologia do mundo sendo totalmente redesenhada, a briga pela liderança está completamente aberta. Quem dominar essa nova tecnologia, a produção, a infraestrutura, vai levar vantagem. A grande questão é, quem vai escrever o próximo capítulo do mundo?